Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Quem aqui é visitante? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos cantar para ele, gente? Visitante, seja bem-vindo. Essa igreja ama você. Com Jesus. É sério, gente, sejam bem-vindos, fiquem à vontade entre nós. Aqui você pode se sentir em casa, em família, porque nós de fato somos família. Graças a Deus, eu estava aqui comentando com o Lucas, a nossa classe ela já está se enchendo ao ponto de não sobrar muito espaço. E isso é uma bênção, porque tem mostrado que esse trabalho ele tem dado frutos. Tem dado frutos não apenas para esse plano terrestre, mas para a eternidade. Hoje mesmo nós estávamos olhando e reparando bem, acho que cabe até 2 pessoas aqui nessa janela, mais uma lá. O negócio é tomar cuidado para não cair. Enfim, gente, eu quero a atenção total de vocês aqui hoje. Hoje nós vamos começar um tema novo, um tema que tem sido muito falado e que é um tema que nós, como cristãos, não devemos deixar de estudar e de compreender, que é o tema cosmovisão. Algum de vocês já ouviram falar desse tema? Levanta a mão aí bem alto. Bastante gente. Então, eu gostaria que fosse uma aula bem participativa. Tem aqui meu ajudante, o Caleb. E o Caleb ele vai estar levando o microfone até vocês que quiserem fazer uma pergunta, que quiserem estar acrescentando, trazendo mais riqueza à aula. E assim, estar colaborando não apenas comigo aqui na frente, né, mas para o conhecimento de todas as pessoas que estão aqui hoje. Então, vamos prestar bastante atenção e também ser participativo. Não fique com dúvida, não vá com dúvida para casa. Tire a sua dúvida aqui. Abram em Romanos 12, para nós darmos início a essa aula. Está lendo Romanos 12, versículo 1 ao 3, só que vamos estar dando um foco maior no versículo 2. Romanos 12, versículo 1 até o versículo 3. O trem desligou aí. Amém? Quem não trouxe a Bíblia, acompanha com o irmão que está do seu lado. E vamos nessa. Amém, gente? Amém. Gente, sem conversa paralela, por favor, para não estar dificultando as coisas. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Vamos ler de novo todos juntos o versículo 2? E não conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez atentos, Senhor, para ouvir a Tua voz. Abra os nossos corações e nos guie, Senhor, para que venhamos estar alcançando cada vez mais profundidades em Ti. Não apenas, Senhor, na área do conhecimento, mas de todo o nosso coração. Que venhamos amar a Ti acima de todas as coisas, a ponto de nos comprometer inteiramente com o Senhor. Guia essa aula e que seja para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vivemos numa sociedade pluralista. Em um mesmo recinto, em um mesmo lugar, nós podemos ver pessoas com diversas visões de mundo diferentes. Às vezes vamos nos deparar no mesmo lugar com pessoas que são marxistas, com pessoas que são deístas, com pessoas que são budistas e evangélicos. Numa mesma sala de aula, nós vemos conflitos de ideias, conflitos de estilos de vida que se diferem inteiramente na prática. A cada clique na internet, a cada série de televisão que nós assistimos, filme ou algum vídeo aleatório no YouTube, a cada aula na faculdade ou no curso que nós estamos fazendo, nós estamos sendo bombardeados por uma
cosmovisão que é concorrente à cosmovisão cristã, no sentido de que é contrário ao que as Escrituras dizem. Estava comentando aqui com o Germano sobre uma propaganda da Skol, no ano de 2017, que o lema era: redondo é sair do quadrado. Viva a diferença. Mas nas entrelinhas dessa propaganda nós podemos ler: viva a diferença enquanto você não pensar de forma diferente da qual nós pensamos. Então, o mundo, por meio de propagandas, por meio de filmes, por meio das mídias, por meio de pessoas, ele quer nos conformar a um padrão sexual, moral, psicológico diferente do que as Escrituras trazem para nós. E esse conformismo que o mundo quer trazer aos nossos corações não é algo novo. Tanto é que o apóstolo Paulo, há séculos e séculos passados, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, nos alertou e nos deu essa ordem: e não vos conformeis com este século. Então nós devemos ser inconformados com esse mundo, a ponto de nós não deixar o nosso coração ser tomado pelo formato que o mundo quer deixar o nosso coração. Nós não devemos ser formatados à imagem e semelhança desse século. Nós não devemos fazer como Demas, que amou o presente século e abandonou o Evangelho. Nós devemos ser como o apóstolo Paulo foi, ser um imitador de Cristo, ser aquele que tem uma visão, uma cosmovisão diferente do mundo por conta do agir de Deus, por conta do agir do Espírito Santo. Ironicamente, hoje nós vemos que o mundo ele quer enfiar a goela abaixo diferenças que nós, como cristãos, não podemos seguir. Nós não podemos pensar diferente do padrão que Jesus trouxe a nós, porque é um padrão que existe e que prevalecerá até a eternidade. Então, nós, como cristãos, nós temos que ter uma visão de mundo diferente. E já já eu falarei um pouco sobre o que é essa cosmovisão. Mas, para começar, eu trouxe uma frase do autor C.S. Lewis. Todos vocês devem conhecer as Crônicas de Nárnia, né? E aqui ele trouxe uma frase: o que você ouve e vê depende do lugar em que se coloca, como depende também de quem você é. Essa frase ela foi tirada do primeiro livro da série As Crônicas de Nárnia, que se chama O Sobrinho do Mago. Essa frase ela foi colocada para contextualizar o cenário em que Aslan está criando Nárnia. Aslan é o leão que, por meio de um canto, ele começa a criar todas as coisas. Nós vemos 6 personagens em cena: Dígore, Polly, tio André, a rainha Jades, Cocheiro e Morango, que é o cavalo. Todos esses 6 eles estavam em um mundo sem matéria e sem luz, até que Aslan aparece cantando uma melodia. E à medida que ele ia cantando essa melodia, todo mundo era criado. A grama começava a crescer, as árvores começavam a brotar, os animais passavam a ser criados e assim os pássaros começavam a cantar e todas as coisas eram formadas. Mas o interessante é que C.S. Lewis ele não quer trazer a nossa atenção para a criação propriamente dita de Nárnia, mas ele quer trazer a nossa atenção para a reação de cada personagem. Dígore, por exemplo, ao ouvir a canção, ele afirmou naquele mesmo momento que era o som mais bonito que ele já tinha escutado em toda a sua vida. Já o Cocheiro ele afirmou que se soubesse que tal coisa existia, ele teria sido um homem melhor em toda a sua vida. Já Morango, o cavalo, ele se lembrou naquele mesmo momento da sua juventude, quando ele caminhava no campo e comia pedaços de açúcar. Ele teve uma memória afetiva ao ouvir o canto de Aslan. Porém, outros 2 personagens tiveram uma reação totalmente diferente. Rainha Jades e o tio André ficaram totalmente perturbados por conta daquilo que foi gerado em seus corações, por conta da voz, por conta do canto de Aslan. Eles tiveram emoções negativas. Tio André, por exemplo, afirmou que se tivesse um buraco, ele teria se escondido dentro do buraco. Ou se tivesse uma arma, pobre do leão teria tomado um tiro. Aqui C.S. Lewis ele está falando da nossa cosmovisão. Percebe que cada personagem ali escutou o mesmo canto, estava no mesmo lugar e vendo tudo sob a mesma ótica? Percebe que todos eles estavam ali fisicamente juntos, vendo a mesma coisa, escutando a mesma coisa? Mas eles tiveram reações diferentes. E essas reações que foram geradas por suas vidas foram diferentes umas das outras por conta do coração. E aqui nos leva à definição de cosmovisão.
Cosmovisão é o compromisso, a orientação fundamental do coração, que pode ser expresso em uma história ou um conjunto de pressupostos, suposições que podem ser verdadeiras em partes ou de todo falsa, que mantemos de forma consciente ou subconsciente sobre a constituição básica da realidade e que mantemos e que nos dá um fundamento sobre o qual vivemos, nos movemos e existimos. Então aqui já trouxe uma definição de cosmovisão. Mais tarde eu vou estar passando esses slides aí para que vocês possam ter acesso e assim possam anotar, porque essa definição é o que fará parte de todas as outras aulas que nós vamos estar lecionando e ministrando aqui. A cosmovisão ela não é algo meramente intelectual, ela parte da sede do ser humano, que é o coração. Pode passar para o próximo, Duquinha. Então, compromisso, a orientação fundamental do coração. Agora eu gostaria que 6 pessoas lessem cada uma desses tópicos. O Calebinho está aí com o microfone. Eu vou escolher 2 fileiras para estar lendo, e assim nós vamos ganhar tempo. Essa fileira aqui, Caleb, o Caio vai ler o A, que é Provérbios 2:10. A Bárbara, Êxodo 4:14. Jonas, volitivo, 1 Crônicas 29:18. Peraí, Brenão. E o outro é João 14:1. Isabela. Atos 8:21. Nathan. E Romanos 1:21. Cauã. Amém? Quem quiser abrir para estar acompanhando alguma desses versículos bíblicos, vai ser muito bom, que aí você vai ter uma ideia melhor do que nós estamos ministrando aqui hoje. Caio, já está no jeito? Pode ler, então. Quanto a sabedoria entrará no teu coração, o conhecimento será agradável à tua alma. Então, Provérbios 2:10, o texto que acabou de ser lido, está falando que a sabedoria entrará no teu coração. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a palavra de Deus ela vai mostrar o coração como o âmago da personalidade humana. Ou seja, do nosso coração é que vem todas as coisas. É do nosso coração que vem a nossa inteligência. Bárbara, lê aí o seu texto, que é Êxodo 4:14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Então, nosso coração, ele também tem as nossas emoções, a nossa área afetiva. Aqui está falando que Moisés, ao ver Arão, o coração dele se encherá de alegria. Então, no nosso coração provém a nossa inteligência e as nossas afeições, as nossas afetividades. Jonas. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições e esses pensamentos, e encaminha o seu coração para ti. Basicamente, aí o texto está falando sobre a nossa vontade. Volitivo é algo que nós desejamos fazer. Então, do nosso coração vem a nossa intelectualidade, afetividade, vontade. Agora é a Isabela, né? Centro psíquico das afeições humanas. João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração. Então, é o nosso coração que vem as nossas preocupações também. Próximo. Fonte da vida espiritual. Atos 8:21. Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Aí nós estamos vendo também que o nosso coração ele é a fonte da nossa vida espiritual. Então, se o nosso coração ele anda no caminho do Senhor, o nosso coração ele anda em caminho reto. Pelo caso contrário, se nós não andamos no caminho do Senhor, o nosso coração anda por caminhos tortuosos. E o último, sede do intelecto. Romanos 1:21. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças,
mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Então aqui está falando sobre o nosso coração ser assédio no intelecto. Basicamente a mesma coisa ali da parte intelectual, só que no Novo Testamento. Então, no coração é que vem as nossas questões. As questões da vida, elas provêm do nosso coração. Quando Jesus estava comendo com os discípulos, Jesus ele foi confrontado, porque os fariseus observaram que os discípulos eles comiam sem cerimonialmente lavarem as mãos. Então eles foram até Jesus e o confrontaram, até que Jesus ele trouxe uma afirmação que nós devemos todos os dias levar aos nossos corações e mentalizar isso. Ele disse: o que contamina o homem não é o que vem de fora, mas o que sai do homem, é o que vem de dentro. Ali ele está fazendo referência ao nosso coração. O nosso coração é que provém os maus desígnios. É do nosso coração que provém os adultérios, as fornicações. Nosso coração que provém a nossa vontade, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Tudo provém do nosso coração. E Jesus ele está afirmando aqui mais uma vez que o nosso coração ele é a nossa base, o âmago, a nossa essência, né? O que nos define. Não é à toa que em Provérbios 4, 23 vai dizer assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, uma cosmovisão ela não é basicamente uma visão da vida ou visão de mundo, é uma visão para a vida. Se tudo isso provém do nosso coração, então quer dizer que isso não está apenas aqui, mas está também na forma como nós nos comportamos. Como nós já vem falando há muito tempo, não adianta nada nós afirmarmos sermos cristãos e nós não agirmos como tal. Não adianta nada nós falarmos que somos discípulos de Jesus, mas não sermos imitadores dele. Não adianta nós querer ser exemplo dentro do lugar em que nós estamos, se nós não conseguimos impactar outras vidas sem abrir a boca. Um exemplo disso: você consegue demonstrar que você é um cristão sem falar nada? Se as pessoas ainda não perceberam algo diferente em você, é hora de nós começarmos a pensar: será que eu tenho de fato uma cosmovisão cristã? Às vezes nós falamos que nós cremos nas Escrituras, mas nós agimos como ateus, porque nós falamos da boca para fora, mas o nosso coração é um coração hedonista, é um coração que olha para nós mesmos e vê nós como Deus de nós mesmos. Ou seja, eu afirmo que creio em Deus, que creio em Cristo, mas o prazer para mim é minha maior prioridade. Isso não é uma cosmovisão cristã. Está longe de ser uma cosmovisão cristã. Pode ser qualquer coisa, menos uma visão de mundo baseada nas Escrituras. Pode passar aí para o próximo. O segundo ponto que trouxe para nós é que pode ser expresso em uma história ou um conjunto de pressupostos. Então aqui, James Sire, que foi o autor que trouxe essa definição de cosmovisão para nós, ele está dizendo que nós podemos expressar a nossa visão de mundo por meio de uma história ou por meio de argumentos sistematizados. Nós podemos provar que 2 mais 2 é 4, nós podemos tentar provar por meio de argumentos lógicos que Deus é o Criador do céu e da terra, nós podemos tentar comprovar na prática que aquilo que nós acreditamos é algo verdadeiro e logicamente possível de ser demonstrado. Mas nós também podemos demonstrar isso por meio de uma história. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que Deus ele é um grande contador de histórias. Ele é um grande contador de histórias porque a maior parte das Escrituras é Deus falando sobre o mundo, sobre a criação, queda, redenção e sobre a consumação do século. E quando nós percebemos que nós podemos expressar a nossa cosmovisão por meio de uma história, nós percebemos que nós somos parecidos com Deus de certa forma, porque nós somos criados conforme a imagem e semelhança de Deus. Por isso que nós, como seres humanos, também gostamos de contar história e por isso que nós expressamos a nossa cosmovisão por meio de histórias. Uns dias aí para trás, eu estudando, eu fiquei um pouco... Sabe quando você começa a procrastinar, começa a assistir uns vídeos nada a ver? Eu acabei caindo em um vídeo de turismo na Índia. Aí eu fiquei assistindo aquilo. Fiquei assistindo, até que eu vi lá Templo dos Ratos, e um cara abaixado do lado de uma tigela de leite assim grandona, e um monte de rato, tomando leite. Aí eu achei aquele trem estranho, eu falei assim, não, eu tenho que ver o que é isso.
Tenho que ver, depois desse vídeo eu estudo. Cliquei no vídeo. É muito interessante, gente. Ele chega num templo, uma arquitetura muito bonita, com algo assim, totalmente voltado para ratos, para estar ali cultuando os ratos como divindades. E eles têm uma história por trás disso. A história é que Carnimata, a deusa lá do templo, né, ela perdeu um filho e queria que o filho dela fosse ressuscitado. E então o filho dela reencarnou como um rato. E a partir de então eles construíram um templo para que todos os ratos ficassem ali. É interessante que esse templo ele deve ter mais de 500 anos e hoje ele tem aproximadamente 25 mil ratos que ficam nesse templo. E eles ficam soltos. Eles foram filmando, eles foram passando pelo pátio, você vê os ratos correndo assim, você vê rato comendo a comida deles, rato andando no meio do povo, subindo nas pessoas. E o mais interessante também é que as pessoas não podem entrar calçadas. Você tem que entrar descalço, porque você não pode machucar um rato que está lá dentro, porque para eles é um desrespeito, é algo que é desrespeitoso para aquilo que eles acreditam. E aquilo lá foi expresso por meio de uma história que alguém começou a contar e que essas pessoas elas passaram a contar para as gerações seguintes e acabou se tornando de certa forma, uma religião, uma crença que eles tinham. Isso a gente tem que ter essa noção clara em nossas vidas. Nós não podemos menosprezar o poder que uma história tem na vida de outras pessoas. Um exemplo disso, claro, é Gênesis 1. Quando nós olhamos para as Escrituras, Moisés ele não começa relatando a criação, afirmando Deus é onipotente, onipresente, onisciente, depois já pula para a criação do homem. Não. Começa assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. É uma história que começa lá atrás e que vem desenrolando até os dias de hoje. Essa história ainda não se encerrou, porque ela irá terminar, de certa forma, quando Jesus voltar. Pelo menos a nossa jornada aqui na Terra. Pensando nisso, na história como algo que convence o homem, as Escrituras trazem até mesmo um exemplo para nós. Quando o rei Davi cometeu adultério com Batseba e depois mandou matar Urias, nós vemos que Deus enviou o profeta Natã para que confrontasse o rei Davi. O rei Davi era um homem muito poderoso. Então o profeta Natã, com sabedoria, ele chega e começa a contar uma história. Havia numa cidade 2 homens, um homem rico e um homem pobre. O homem rico tinha ovelhas e gado em grande número. Já o homem pobre tinha apenas uma cordeirinha. Certo dia, um viajante foi visitar o homem rico. O homem rico queria dar algo de comer ao viajante, mas não queria matar nenhum animal do seu rebanho. Então ele teve uma brilhante ideia. Vou matar a única cordeirinha do homem pobre para dar de comer a esse viajante. Então, nesse mesmo momento, o rei Davi nem esperou terminar a história. E diz o texto que o furor de Davi se acendeu sobremaneira. Eu imagino ele até dando um tapa na mesa e falando, certamente, por Deus, esse homem deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes mais, porque não se compadeceu. Então o profeta Natã, no mesmo momento, ele vira e diz, tu és o homem. Naquele momento eu imagino o rei Davi baixando a bola, baixando a adrenalina, aquele furor que estava no coração dele, dando lugar à vergonha. E então o profeta Natã, ele foi sábio ao usar essa história. Foi um plot twist. Todos aqui já assistiram Clube da Luta, Cães de Aluguel, Ilha do Medo. Todos esses filmes têm uma reviravolta no final que nos pega de surpresa. E no caso do rei Davi foi a mesma coisa. Isso aqui foi usado séculos depois nos filmes. Essa reviravolta, nós pensar que é algo, mas no final é algo totalmente diferente. E foi uma reviravolta que confrontou o rei Davi. O rei Davi ele teve ali um sentimento de ser oprimido, de ser traído, de ser injustiçado. E nós usamos esse artifício na nossa evangelização. Hoje, quando nós vamos pregar, nós temos meios de falar sobre Jesus sendo enviado ao mundo para morrer no lugar de pecadores e nós sermos salvos. É uma história que contextualiza e que nos mostra a nossa visão de mundo.
Então, a beleza da palavra de Deus, ela pode ser expressa dessa forma, por meio de história e por meio de argumentos que são logicamente demonstrados, né? E outros não. Coloquei o símbolo do Batman aí, até mesmo por conta do desejo do nosso coração por um herói. Todos nós queremos ter um herói. Todos nós desejamos alguém que é superior a nós e que venha estar dando um direcionamento para as nossas vidas. E a cultura pop, ela traz muito isso para a gente. Traz imagem de heróis que muitas das vezes têm erros, mas que alcançam uma certa redenção no filme. Um exemplo, o último Batman que foi lançado, meu pai odiou, dizer que o ator ele é péssimo, mas para mim foi o melhor Batman. Nesse último filme, nós vemos um papel redentivo na imagem do protagonista. O Batman, desse último ator, ele começa falando que ele é a vingança. No final do filme, quando ele encara de frente o Charada, ele percebe que ele era parecido com um vilão. E aí ele tem uma mudança de mentalidade. E assim somos nós. Às vezes, na história da criação, na nossa própria história, nós achamos que nós somos as vítimas. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que nós somos vilões. Nós somos os vilões que o herói foi enviado para morrer em nosso lugar, que é Jesus. Nós somos esses vilões que cuspiram em Jesus, esses vilões que crucificaram Jesus, que fizeram as nossas transgressões o transpassar. Nós somos esses vilões. E Jesus é o nosso maior herói, em quem nós podemos confiar e entregar toda a nossa vida, todo o nosso coração, com confiança e certeza que Ele cuidará de nós e continuará cuidando até que tudo isso acabe. Próximo aí, eu trouxe um resumo do que é cosmovisão. Às vezes você não entendeu nada que eu falei até aqui. Esse resumo aí vai te dar um direcionamento para você ter um discernimento, uma clareza maior do que nós estamos falando aqui hoje. É sobre as coisas em geral, quer dizer, engloba tudo a respeito do que podemos nos posicionar. 2. Trata das crenças de uma pessoa, o que significa convicções mantidas e defendidas. É a estrutura de crenças das pessoas, isto é, todos têm uma cosmovisão, ainda que a maioria das pessoas jamais tenha procurado estruturar suas convicções ou parado para avaliar a sua própria cosmovisão. Então, todos nós temos uma cosmovisão. Do mais novo ao mais velho, da pessoa que é iletrada ao mais intelectual, todos nós temos uma visão de mundo. E todos nós carecemos de compreender a história, a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo, por meio das Escrituras. Aqui eu separei um texto, pode levar o microfone ali para a Bruna. Separei um texto e prestem muita atenção, porque a pessoa que pode ser perguntada pode ser você. Então, preste atenção nessa história, que é o papel da cosmovisão, que faz a gente pensar um pouco sobre algumas questões que, muitas das vezes, nós somos confrontados. No princípio, criou Deus a terra e olhou para ela na sua solidão cósmica. E disse Deus: façamos criaturas do barro, de modo que o barro possa ver o que fizemos. E criou Deus todo ser vivente que agora se move. E um deles era o homem. O barro só podia falar como homem. Deus se inclinou e se aproximou quando o barro como homem se sentou. Olhou em volta e falou: qual o propósito disso tudo? Perguntou o homem com educação. Tudo precisa ter um propósito? Perguntou Deus. Com certeza, respondeu o homem. Então deixo-lhe a tarefa de pensar em um propósito para tudo isso. Respondeu Deus e foi embora. 3 pessoas aí corajosas para falar o que entendeu desse texto e o que vocês acharam dessa sátira. Ninguém corajoso, gente? Quer que leia de novo? Pode ler. No princípio, criou Deus a terra e olhou para ela na sua solidão cósmica. E disse Deus: façamos criaturas do barro, de modo que o barro possa ver o que fizemos. E criou Deus todo ser vivente que agora se move. E um deles era o homem. O barro só podia falar como homem. Deus se inclinou e se aproximou quando o barro, como homem, se sentou.
Olhou em volta e falou: qual o propósito disso tudo? Perguntou o homem com educação. Tudo precisa ter um propósito? Perguntou Deus. Com certeza, respondeu o homem. Então deixo-lhe a tarefa de pensar em um propósito para tudo isso. Respondeu Deus e foi embora. Alguém? Aí, ó. Ó. Seguinte, pelo que eu entendi, pensando nas 3 possibilidades diferentes. A primeira possibilidade seria, por exemplo, a gente pecou, Deus perdoa, e a gente volta a pecar e fica pensando, por que disso? Por que isso sempre volta? Por que eu estou fazendo isso? Você tenta achar uma justificativa, e às vezes não precisa ter uma justificativa, não tem um significado, você apenas errou. A segunda visão que eu tive é, por exemplo, você vê um amigo seu, sei lá, está prosperando, comprou alguma coisa, sei lá, comprou um carro, aí você fica, para que comprar um carro tão caro, cara? Tipo, como se fosse uma loja, que ele não pode comprar um mais barato, se ostentando e tal. E a terceira visão que eu tive, ela é um pouco diferente. Ela seria, a gente quer justificar tudo. Por exemplo, isso é assim por causa disso. A gente quer um significado, porque alguma coisa dentro da gente quer sempre buscar resposta. Né? Por que a gente lê um livro? Não, lê esse livro porque ele é isso, isso e isso. Então, acredito que vem muito que a curiosidade. Seriam esses 3 pontos que eu enxerguei dessa analogia aí. Ó, filé. Mais alguém, gente? Gustavo? Não, o homem é tirado, né, velho? De óculos escuros. Chegou na cela com óculos escuros, Na minha visão, é a velha história, né, que o homem sempre tem que tentar compreender tudo, mas simplesmente tem coisas que excedem o nosso entendimento. E, mesmo assim, a gente continua tentando. Só mais uma pessoa. Aí é bruto, hein? Mais 2. Ó Deus trabalhando aí. Ontem na pregação, Lucas, né? Isso, obrigado, pessoal. Ele falou um momento, uma coisa muito interessante, uma frase, acho que todo mundo prestou bastante atenção, foi frisado também no final da pregação, que quanto mais conhecimento você tem, mais responsabilidade você tem. Para a parte em que o homem quer saber do propósito, eu vou lá no livro de Eclesiastes, que Salomão pega e fala, que Deus deu uma tarefa ingrata, árdua ao homem, que é observar tudo que está abaixo dos céus. No meu entendimento, isso é que a gente não tem que nem questionar, a gente tem que tentar entender. Lógico que a gente não vai chegar na logo que é Deus, a gente não vai conseguir compreender, ter o mesmo nível de inteligência de Deus, mas a parte de ser imagem e semelhança, de criar o homem a partir do barro e só o barro falar o homem. Não, eu quero que você, o mais próximo, tudo aí foi criado da areia, a gente veio do barro, a gente vai voltar para o barro, mas você, dentre todas essas espécies, você é mais especial. Então, eu tento ver que, assim, Deus não quer que a gente chegue no nível dele, isso é impossível também. Só que, igual os nossos colegas falaram, essa parte de querer questionar demais a Deus. A gente não tem que questionar a Deus, a gente tem que entender que a gente está aqui, cada um com sua missão, e pensar no menor, que a gente é a imagem e semelhança dele, e que, sim, é uma tarefa muitas vezes árdua e pesada, que é compreender, né? Ter uma cosmovisão, entender a vida, entender ao nosso redor, ao nosso derredor, com humildade, e é isso. Qual é o seu nome? É Arnaldo. Arnaldo também? Arnaldo também. Muito obrigado, viu? Faelzão aqui, ó. Tá explicado. Vou ser breve. O meu entendimento está mais perto dele aqui. O ser humano, desde que é ser humano, sempre tenta compreender o sentido da vida, as coisas, mas, sabe, tem algumas coisas que vai além, que só Deus sabe explicar assim. O humano busca sempre uma justificativa dos seus erros, do porquê isso acontece. É isso. Ó. Parabéns. Exponencial, Aí, ó. Essa história que eu acabei de ler, vocês responderam, vocês estão todos de parabéns.
Mas o Arnaldo tocou num ponto que foi assim, a essência dessa história, que foi sermos criados imagodei, né? A imagem e semelhança de Deus. E por sermos imagem e semelhança de um Deus que é pessoal, de um Deus que antes da criação já vivia em amor e comunicação, nós fomos criados com um propósito bem claro em nossas vidas. Esse texto que a Bruna acabou de ler, ele é uma sátira de Gênesis 1, só que ele está satirizando e colocando Deus como um Deus impessoal, como se nós fôssemos lançados a esse mundo pelo cosmos, e assim nós olhássemos para o cosmos e tentássemos achar um significado. Mas quando o naturalista, o ateu, quer trazer esse tipo de explicação para nós, de que nós fomos criados por um universo impessoal, nós passamos a viver uma vida sem sentido, sem significado, sem propósito. E aqui está pintando um Deus que é impessoal. E o nosso Deus, ele não é esse Deus impessoal. Ele é o Deus pessoal que nos criou do barro, mas que soprou em nossas narinas alma vivente. E ao soprar em nossas narinas alma vivente, nós passamos a ser conforme a imagem e semelhança dele. E um Deus que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse relacionamento da Trindade entre si é um relacionamento baseado em amor, em comunicação, em pensamento, em significado, em propósito. E ao sermos criados, quando nós olhamos para Gênesis 1, 2 e 3, nós percebemos que Deus ele traça um propósito claro para as nossas vidas, que é cultivar e guardar a terra. É multiplicar aqui nesse mundo, mas com um só propósito, que é glorificar a Deus e regozijar-se nele para sempre. E esse propósito ele é claramente desenhado nas Escrituras para que venhamos seguir e servir a Cristo de todo o nosso coração. Então aqui nós percebemos que Deus ele não estava só na eternidade. Deus ele não criou o ser humano porque ele estava se sentindo sozinho e precisava de um calor humano para ser afagado na sua solidão. Não precisa, gente. Deus não precisa de nós. Ele nos criou por causa da graça dele. E essa graça que derrama o amor dele sobre as nossas vidas e nos faz desfrutar dessa alegria que só encontramos nele. Então nós fomos criados por um Deus pessoal. Jesus ele é a revelação visível do Deus invisível. Quando nós queremos ver a Deus, nós devemos olhar para Cristo. Nós devemos olhar para o nosso irmão, que muitas das vezes é usado pelo Espírito Santo para, entre aspas, materializar a Cristo em nossas vidas. Por meio de um abraço, por meio de um presente, por meio de uma pregação, por meio de várias coisas. Uma vez nós fomos fazer uma confraternização da célula. E aí, do nada, a tia do Mateus, eu esqueci o nome dela agora, a avó do Davi, a Amanda. A Amanda ela procurou a Bruna e falou que iria nos dar uma torta. E aí eu pensei, poxa, isso é a graça de Deus sobre as nossas vidas. E aí eu lembro que eu estava na casa do Pedro, ela tocou o interfone, chamou lá. E eu desci, na hora que eu desci, ela estava com a torta na mão. E aí na hora eu imaginei Jesus no portão da casa do Pedro com a torta na mão e não dar essa torta para a gente. Então nós temos que ter esse tipo de visão. Jesus ele é a revelação visível do Deus invisível e ele se revela por meio da vida de cada um de nós, porque nós fomos criados conforme a imagem e semelhança de Deus. E a graça de Deus, ela toma forma em nossas vidas quando nós amamos de fato e de verdade a vida do nosso irmão e amamos a Deus acima de todas as coisas. Nós devemos ter essa visão para que nós venhamos ser exemplo, para que nós venhamos seguir a Cristo de fato, de verdade, e assim ter um coração totalmente transformado pela palavra. Quando nós olhamos para muitas pregações, muitas aulas, nós percebemos que às vezes as pessoas falam que o cristianismo começa em Cristo, mas não começa. O cristianismo ele começa na eternidade, no relacionamento da Trindade. Começa o relacionamento de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Começa desse amor entre eles. E a partir do fluxo da história, ele vai se dando a conhecer a todos nós. E à medida que o tempo foi passando, que Deus foi se revelando e que as Escrituras foram sistematizadas e colocadas em nossas mãos, nós passamos a conhecer mais a Deus e a conhecer mais a nós mesmos. Como o Arnaldo falou, né? O Lucas trouxe uma ideia muito responsável, muito
clara para nós ontem. Quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós experimentamos de Deus, mais responsabilidade nós temos. Então, a partir de hoje, nós devemos tirar de nossas mentes que nós não somos responsáveis pela vida do nosso próximo. Se você está aqui hoje, você é responsável por aquilo que você está recebendo. Se você esteve aqui ontem, você é responsável por aquilo que você recebeu e que agora vai passar para outras vidas, a começar dentro da sua casa. Acho que não existe essa do cara falar que é cristão e não arrumar a cama dele. Deus não deu ordem ao caos? Então, por que depois de você acordar, você não pode harmonizar a sua cama de forma que ela fique arrumadinha? Por que você não pode fazer isso? Por que você não pode harmonizar o seu quarto, dar ordem ao caos do seu quarto, para que venha dar beleza a ele e assim glorificar a Deus por meio de uma tarefa ordinária, mas que glorifica o nome de Deus? Pastorzão lá. Vamos, Calebinho, fica atento, Calebinho. Mateus, a priori para a galera aí, a princípio, para que serve, afinal de contas, a cosmovisão? Você está falando da cosmovisão. Para que ela serve? Qual a funcionalidade dela? Você que ouviu o Mateus falar até agora sobre cosmovisão, qual o papel? Ela serve para quê, afinal de contas? Para que ela serve? Por que eu preciso ter uma cosmovisão, uma vez que até agora aí o Arnaldo trouxe, né, o panorama da sátira aí de uma forma relacional da criação, entre criação e criador? Afinal de contas, para que serve essa cosmovisão de ter um criador, de ter uma realidade, de ser uma realidade criada, né? Para que isso serve para a minha vida agora? Que relação tem a cosmovisão com arrumar a minha cama, afinal de contas? Pastorzão, para mim ou pessoal? Lá atrás, lá, desliga não. Você tem que ligar toda hora. Então, o pastorzão, ele trouxe essa ideia, né? E aqui fala, nossas crenças... Não precisa passar, não. Nossas crenças mais básicas conduzem nossa compreensão acerca do mundo e, portanto, dirigem as nossas atitudes. De vida prática agora. Isso aí é o papel da teoria. Uhum. Nós precisamos trazer isso para o mundo da vida prática, tátil, relacional, relacional horizontal, relacional vertical. Uhum. Eu preciso de uma cosmovisão, afinal de contas. Posso? Pode? Beleza. Eu acredito que a importância de a gente aprender sobre a cosmocristão, ainda mais sendo cristã, é isso que a gente está aprendendo aqui hoje, eu gosto de falar que a gente tem que aprender sobre cosmovisão por um motivo: ver Cristo em todas as coisas. A cristã. A gente precisa encontrar Cristo em vários locais, em várias situações. Igual o Mateusão já falou aqui sobre o Batman, né? É lógico que a Crônica de Nárnia, para quem já sabe um pouquinho, a Crônica de Nárnia é, sim, sobre Cristo. Isso aí já está... Quem viu o primeiro filme já sabe. Todo mundo sabe. Mas Batman? Onde eu vou ver Cristo nisso? A gente tem que aprender sobre isso. A gente precisa ver Cristo em locais onde a pessoa normal não vê. A gente precisa saber que Cristo encontra, sim, em todas as coisas. Essa é a minha visão sobre a forma que o Arnaldo falou. Então, de forma prática, onde está Cristo num prostíbulo? Vamos lá, vamos pensar, vamos sair da caixinha. Se é para quebrar o pau, vamos quebrar o óleo. Falando um pouco sobre cosmovisão e tudo que a gente já viu até agora, colocando na prática do dia a dia, a cosmovisão ela é extremamente importante na nossa vida quando a gente entende, além do que o Lucas trouxe, que é ver Cristo em tudo, é agir como Cristo. As pessoas do mundo, elas veem Cristo através das nossas ações. Então, se nós não estamos sendo cristãos de fato, se a nossa visão ela está turva e a gente não tem uma visão clara da nossa missão e da
missão, do propósito que Cristo e que Deus deu para a nossa vida, como que nós vamos agir como cristãos e como que o mundo vai ler a Bíblia que somos nós. Então, acho que o que o Arnaldo perguntou, ele se aplica nisso, sabe? De realmente ser cristão, de ter a visão clara do que nós devemos ser para que os outros vejam através de nós a luz e a graça de Cristo. É isso. Boa. Vamos lá, gente. Ninguém respondeu a minha pergunta. Como que eu posso ver Cristo no prostíbulo, já que a cosmovisão é cristã e eu preciso ler tudo a partir de Jesus e a partir da criação? Vamos lá, Matheus já deu boa explanação aí. Eu acho que a galera já respondeu bem o que é a cosmovisão. Então, eu não vou focar muito nisso. Mas, dando um exemplo mais prático para a gente entender, nos posts do Efeito Prisma, eu enxergo muito a cosmovisão. E agora, respondendo a pergunta do Arnaldo, eu e Júlia lemos um livro que conta sobre a história de uma menina que ela cresceu sem o pai e, enquanto ela foi crescendo, a mãe dela se matou. E ela foi vendida e ela se vendeu para se tornar prostituta. E eu acho que eu enxerguei muito a cosmovisão nesse livro, e dá para responder a pergunta do Arnaldo no prostíbulo, porque, mesmo sendo cristãos, mesmo conhecendo a Cristo, quantas vezes a gente se pega sentindo uma miséria enorme no nosso coração pelo nosso pecado ou pelos nossos erros? E eu acho que as pessoas que se encontram nessa situação, prostitutas, homens também que são, muitas vezes eles têm algo no interior, algo no coração, que fazem eles perceberem a miséria, que fazem eles perceberem que aquilo não é a vida que eles deveriam ter ou precisam de ter, porque há algo maior, há algo melhor para todos nós. E eu acho que se encontra muito nisso. Essa personagem que chamava Angel, ela sempre sentia um chamado interior, algo pulsando no coração dela, de que não era aquilo o fim da vida, mas ela achava que tudo que existia era só aquilo, até chegar alguém que era cristão, um homem que era cristão, e falar, não, eu vou te apresentar o outro lado, eu vou te apresentar o outro esquema. E ela sempre achava que Deus nunca gostava dela, de que Deus não olhava para ela, de que Deus não amava ela, até quando ela começou a ser chamada de amada por Deus. Então, eu acho que a cosmovisão em prostíbulo se concentra principalmente no nós, nos achegarmos a isso. Porque essas pessoas têm uma coisa no coração, que percebem que precisam de algo mais, de que aquilo não é o que elas deveriam viver. Não é porque é pecado, é porque Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Deus nos quer ver o adorando, Deus nos quer ver, não nessa situação, sabe? E eu acho que está bem nisso. Vai ler agora? Não pode ir, moço, já. Quando o Arnaldo perguntou sobre a questão dos chips... Ao microfone. Quando o Arnaldo perguntou sobre a questão do prostíbulo, me veio à memória, eu até trouxe o livro aqui, que eu li há uns meses atrás, Cristianismo Puro e Simples. Quando foi tratado nessa questão da cosmovisão, quando eu estava lendo o livro e tudo sobre essa ideia, me veio à mente, né? Todas as visões, as teologias, como cada religião acredita, como cada religião enxerga determinadas ações. E enquanto eu li o livro, C.S. Lewis trata de um ponto que o Matheus vai tratar aqui, que eu vi aqui no slide já, que é o dualismo, né? Onde ele contrapõe o dualismo, né, a ideia de que existem dois poderes opostos que estão guerreando de forma igual, com a ideia de que não seria possível existir bem e mal guerreando de forma independente e de força igual, porque assim você sujeitaria um dos dois a estar errado. E quando você sujeitasse um dos dois a estar errado, você estaria inserindo no meio ali uma lei a qual eles deveriam, um dos dois deveria se adequar, ao qual um se conformaria estando certo e o outro discordaria estando errado. Sendo assim, esses poderes não seriam um Deus de fato. E quando o Arnaldo fala, né, sobre a questão do prostíbulo, C.S. Lewis vai trazer de que a maldade, ela na verdade, ela não é genuína. A maldade, ela não é algo natural por si só. A maldade, ela não consegue existir por si só.
Para que haja maldade, tem que haver, então, a bondade corrompida. É isso que ele traz. Que, na verdade, a maldade ela não nasceu como, por exemplo, uma árvore. Ela não veio do nada, ela não cresceu. Ela pegou a bondade e corrompeu. A maldade nada mais é do que ir atrás de coisas boas de uma forma errada. Ou então por um prazer, no caso aqui, a crueldade, um prazer deturpado. E quando você fala do prostíbulo, né, você vê essa deturpação. O cristão tem que olhar para as coisas erradas e não condenar de forma com que haja repulsa, mas ele deve buscar isso e entender, poxa, eles estão fazendo da forma errada. Deus criou o sexo, criou o prazer para dentro do casamento e não para um prostíbulo, não para ser vendido como se fosse uma moeda de troca, uma satisfação momentânea. Quando a gente olha para essas coisas no mundo da lente cristã, a partir de uma cosmovisão cristã, a gente tem que entender isso, que o que está de errado, na verdade, está deturpado, e não é naturalmente errado, não é algo que veio da natureza. E é isso que o livro vai tratar nesse ponto. E que quando a gente olha para essas coisas, nós temos que estar atentos a isso. Vamos lá, tem mais coisa. Se tirar a caixinha de promessa aqui, vai ser mais. Vai lá, vamos continuar. Só para vocês pensarem, gente, porque quando a gente fala de cosmovisão, a gente fala de uma coisa muito. Quando a gente fala de cosmovisão, às vezes a gente fala de uma coisa que está muito distante da gente. Eu falei que está na hora da gente engrossar o caldo aqui nos nossos estudos, para a gente começar a dar um passo a mais. Normalmente são poucas as pessoas que estão falando sobre esse assunto, e está na hora da gente começar a ler a vida, a história humana pelas lentes de Jesus, e não entender a vida como um fatalismo. Que tudo tem que ser visto do ponto de vista de Deus. E essa cosmovisão é isso, eu preciso ver a minha vida, a minha história, a história do outro, pelo ponto de vista de Deus. O que o Luquinhas acabou de dizer, está descrito muito claro, para mim e para você, de forma bíblica, no capítulo 2 de Romanos, no verso 14, verso 15, que vai falar dessa norma da lei gravada no coração, que o próprio cara que está lá no prostíbulo, a própria mulher que está no prostíbulo, ele tem a norma da lei guardada no coração. O que ele precisa, juntando com aquilo que alguém falou aqui, é ver Cristo em nós. Então, a cosmovisão cristã, ela precisa partir de nós aqui, de nós começarmos a ver as pessoas do ponto de vista de Deus. O texto aí que o Arnaldo acabou de citar, né, o texto de Romanos 2, 14 e 15, que fala: quando, pois, os gentios que não têm a lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, serve eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então aqui basicamente está falando o que o Arnaldo, o que o Lucas acabaram de falar, né? Fala sobre algo que está dentro de nós, a nossa essência. E a pessoa que está no prostíbulo, ela está procurando prazer, está procurando satisfação em algo que ela só pode encontrar em Cristo. Essencialmente, o sexo não é algo pecaminoso. Essencialmente, o sexo ele é algo bom e que foi criado para que o casal, dentro do casamento, desfrutasse do prazer em Cristo. Mas por causa do pecado, ele foi deturpado, ele foi manchado. Como o Luquinha falou, né? É uma bondade deturpada. É algo que Deus criou para nós como dádiva, nos deu como presente, mas que, por causa da queda, se transformou em algo que, muitas das vezes, nós fazemos, mas da forma errada. Pode passar para o próximo. Então, aí são exemplos de duas cosmovisões que são concorrentes ao que nós cremos, que é o materialismo, que é a cosmovisão que tem base na crença de que a matéria é tudo que existe, e o dualismo, que é a cosmovisão que vê a realidade por dois prismas distintos, sagrado e profano. O materialismo é algo que está muito palpável. Hoje nós vemos o consumismo tomando forma na nossa sociedade como um Deus. Hoje, muitas das vezes, o prazer está em nós comprarmos desenfreadamente algo que nós não necessitamos. Outro ponto também,
que é gerado a partir do materialismo é o hedonismo, que é o prazer como o nosso Deus. O dualismo, como o Lucas falou, é ver dois elementos, duas coisas que são contrárias entre si. Alguns de vocês vão se lembrar da época do Facebook, quando tinha aquela imagem de Jesus e Satanás numa queda de braço. E isso é uma expressão clara do que é o dualismo. E o dualismo, ele é algo sorrateiro, é algo que muitas das vezes está no nosso coração, que nós cremos ser verdade, mas que na realidade é algo que acaba criando uma caricatura de Jesus. Jesus, ele se assentava com homens que eram pecadores, que eram bem piores do que ele, e falava do amor de Deus de forma que influenciava a vida deles. E nós, como cristãos, nós não devemos estar alienados do mundo no sentido de não querer estar em meio a outras pessoas que pensam diferente de nós. Pelo contrário, é nesses lugares que nós devemos fazer a diferença e apontar para Cristo. Ontem nós tivemos o nosso clube do livro e uma das pessoas, elas falaram que uma das questões do discipulado, a imitação de Cristo, ela se dá quando nós estamos em meio às pessoas que pensam diferente de nós, e não apenas que pensam diferente de nós, mas que se relacionam diferente de nós. Um exemplo disso é o namoro de hoje em dia, é aquele aquele relacionamento de ficar sério, aquela série de coisas que hoje nós olhamos para as Escrituras e olhamos para o mundo e vemos que não tem sentido nenhum, que é apenas algo que a pessoa quer criar barganhas com Deus para estar dando o próprio corpo e tendo um proveito que muitas das vezes é passageiro. Então nós devemos ter esse tipo de visão. Eu vou apressar aqui que já está dando a hora. E a conclusão que nós temos é que todos nós temos algum sistema de crenças que determinam como vemos o mundo e como nos posicionamos diante das questões importantes da vida. Aqui eu quero encerrar falando que é só o início dos nossos estudos sobre cosmovisão. E como o pastor Arnaldo falou, cosmovisão não é algo distante de nós, é algo que está em nossa essência, em nosso coração, e por isso se relaciona com as coisas mais básicas da nossa vida. Se relaciona com a forma como nós comemos, se relaciona com a forma como nós nos relacionamos com os outros, se relaciona com a forma como nós amamos a Deus e cultuamos ao Senhor. Se relaciona com tudo em nossa volta. Eu gostaria que vocês listassem coisas que a nossa cosmovisão se relaciona e que são algo que é algo importante para a nossa vida, só que nós deixamos passar batido. Posso começar citando uma, como foi arrumar a própria cama. Agora é com vocês. O Germano falou cultura, autoestima. Mais alguém? Bom, gente, é uma palavra só. Lazer, ó, ponto bom, viu? Arte. Estudos. Trabalho. Sexo. Política. Casamento. Como? Leitura. Amizade. Música. Ó, Joninhas. Dinheiro. Filme, prazer, relacionamento, namoro, trabalho, já falou, esporte, satisfação, natureza, sonhos. Bora, gente. Misericórdia. Família. Oi? Uhum. Mais alguém, gente? Só mais duas pessoas. Escola e internet. Coisas que nós podemos identificar que a cosmovisão faz parte da nossa vida. Identidade. Então, gente, aqui nós encerramos a nossa aula. Como eu já falei, hoje foi uma aula mais introdutória. E é para a gente pensar, pesquisar mais sobre esse tema e assim estar enriquecendo mais a aula.